Oi pessoal, aqui é o Ribeneto e nós estamos em mais um vídeo para o blog da Minha Estante. Dessa vez não é só mais um vídeo, é simplesmente o vídeo de número 200 aqui do canal. E para comemorar esse marco do Na Minha Estante, hoje eu trago para vocês o nosso primeiro especial de fim de ano, que é a lista de book crushes e decepções do ano de 2014. Agora que a gente já está chegando ao fim de 2014, nós começamos a fazer o balanço do saldo positivo e do saldo negativo das nossas leituras. Então hoje eu vou falar sobre os livros que me conquistaram e os livros que me decepcionaram. Enfim, espero que vocês gostem desse nosso especial e continuem comigo até o final. Vamos lá? Bom, para começar esse nosso vídeo, nós vamos semear o amor com os book crushes de 2014. O primeiro book crush de 2014 foi um livro completamente inesperado, porque eu não tinha intenção nenhuma de ler ele antes de eu ganhar, mas assim que eu ganhei, eu comecei a ler ele e foi simplesmente me apaixonando ao decorrer de cada página, ao decorrer de cada capítulo, que foi o Entre o Amor e a Paixão, da Leslie Percy, lançado por aqui pela editora Novo Conceito. Entre Amor e Paixão é a continuação de Belle e ele é um romance de época que se passa durante o período da Primeira Guerra Mundial. O livro é todo em terceira pessoa, ele é um livro bastante extenso que eu levei mais ou menos um mês para finalizar. Mesmo assim, a história me prendeu de verdade e a autora Leslie Percy demonstra que fez uma pesquisa bastante apurada, sem falar que os personagens são muito cativantes, a história é emocionante, é uma história muito emocionante. E foi o meu primeiro contato com um livro de romance de época e eu adorei, eu me apaixonei, foi amor à primeira vista. Então o primeiro book crush do ano de 2014 foi Entre o Amor e a Paixão, da Leslie Percy. Já o segundo book crush do ano foi um caso muito engraçado e muito diferente que aconteceu comigo. Geralmente, quando uma trilogia ou uma série se torna book crush para mim, isso acontece já desde o primeiro livro, e o trabalho que o autor tem é continuar me cativando ao decorrer de cada volume. Mas esse caso em especial foi completamente diferente. O primeiro volume dessa trilogia eu achei apenas legal. O segundo volume eu já gostei bem mais, eu gostei bastante, mas o terceiro livro foi o que me impactou de verdade, foi o que me conquistou, que me fez suspirar e que me encantou. E eu estou falando de A Escolha, da Kiera Cass, o terceiro e último volume da trilogia A Seleção, lançado por aqui pela editora seguinte. Eu li esse livro logo no dia do lançamento, graças a Mar, que me deu o EPUB dele, e eu simplesmente devorei o último volume da trilogia em menos de 24 horas, de tão afoito que eu estava pelo final. A Kiera Cass traz muitas surpresas nesse volume, cenas e momentos que eu não esperava e que me fizeram prender a respiração e segurar o livro com força, e foi algo completamente inesperado que nós não tínhamos visto antes na série A Seleção. Eu adorei todos os plot twists, eu gostei muito das cenas românticas desse livro e me encantei com o desfecho que a Kiera Cass deu para a trilogia e deu para esse volume. Foi completamente coerente e foi mágico. Enfim, foi um livro que me apaixonei. Como eu disse, foi um caso completamente diferente, porque geralmente quando uma série se torna book crush pra mim, isso já acontece no primeiro volume. E A Seleção comigo foi completamente ao contrário, foi o terceiro volume que fez eu me apaixonar pela série. Então, o segundo book crush a aparecer por aqui nesse nosso vídeo especial é A Escolha, da Kiera Cass. E o terceiro livro a aparecer nessa nossa lista de book crush de 2014 foi uma outra surpresa. Foi um livro em que eu fui ler pelos motivos completamente errados, porque eu queria ler algo em um dia e ele era bastante fino, sem falar que a capa dele vendia uma história completamente diferente. Eu estou falando de Nada, da Jane Teller, lançado por aqui pela editora Record. Eu já tinha ouvido falar sobre ele antes e eu fui ler justamente porque ele era um livro fino e os protagonistas deles, os personagens principais, estavam saindo da pré-adolescência, entrando na adolescência por volta de 13 e 14 anos, então eu não achava que seria uma história tão impactante e tão forte quanto a Jane Teller criou em Nada. Foi um livro que eu li, sim, muito rápido, porque ele é curto, mas foi um livro muito forte, muito pesado, que me impactou de verdade, que fala basicamente sobre obsessão. Hoje nós temos esse grupo de adolescentes tentando provar algo para um amigo, para um companheiro de classe, e eles se unem para tentar mostrar algo bom, para tentar provar o seu ponto para esse amigo deles, mas o que parecia legal, o que parecia ser uma boa ideia no começo, vai se tornando um ciclo, onde cada um vai mostrando o pior lado de si mesmo, e o objetivo inicial vai se perdendo e vai se transformando em uma rede de vingança, e os personagens vão se revelando pessoas horríveis, e enfim, quando eu terminei de ler eu fiquei com muito medo de adolescente. E foi um livro que me fez refletir de verdade, que me fez pensar sobre alguns pontos,
e sim, ele me impactou muito. Então o terceiro Book Crush a aparecer por aqui é O Nada, da Jane Teller. E o quarto Book Crush a aparecer por aqui é um livro que eu estava aguardando o lançamento dele aqui no Brasil há muito tempo. Para ser mais exato, desde que a Lívia do Enchebuck falou sobre ele no blog dela. Então, desde que a editora Novo Conceito anunciou que estaria trazendo esse livro para o Brasil na Bienal do ano passado, eu estava muito empolgado para que ele fosse lançado. E para minha sorte, quando ele chegou por aqui, foi justamente no mês em que me tornei parceiro da editora, e eu estou falando de Desafio, da C.J. Hederine. Desafio é um romance pós-apocalíptico de aventura, que mesmo se passando no futuro, ele tem esse clima bastante medieval, com capa e espada, cavaleiros e essas coisas. E ele foi um livro que me tirou completamente o fôlego. A C.J. Hederine não tem medo de maltratar os seus personagens, tanto os protagonistas quanto os coadjuvantes, e não tem medo de tirar o fôlego do leitor. Foi um livro que eu li com o coração apertado do início ao fim, porque a autora não dá trégua, tá? As coisas só vão piorando, só coisas ruins vão acontecendo com os personagens, e você fica falando, meu Deus, quando é que vai acontecer alguma coisa boa? C.J. Hederine foi uma grata surpresa pra mim. Fazia muito tempo que eu não lia um livro de fantasia que me empolgasse tanto quanto o Desafio. E o nosso quinto Book Crush do ano veio de uma autora que não cansa de me surpreender, e eu estou falando da Holly Black, com seu incrível A Menina Mais Fria de Coldstone, também lançado por aqui pela editora Novo Conceito. Esse foi outro livro que eu estava bastante empolgado para ler desde que a editora anunciou que traria ele aqui para o Brasil na Bienal do ano passado. A Holly Black já tinha me conquistado completamente com a sua trilogia Mestre da Maldição. Então qual foi a minha surpresa quando o livro chegou por aqui e eu descobri que A Menina Mais Fria de Coldstone foi a versão da Holly Black para os vampiros, e não só sobre vampiros, mas sobre um futuro pós-apocalíptico. Enfim, esse livro é narrado de uma forma completamente não linear. Ele é como um grande quebra-cabeças em que o leitor vai montando as peças pouco aos poucos. Os personagens desse livro são completamente loucos, eles são insanos, eles não possuem freio para nada, e eu dou como destaque o vampiro Gabriel. Enfim, foi um livro que eu esperava muito e que a autora soube aplacar a minha expectativa. Então o meu quinto Book Crush de 2014 não podia ter sido outro, além de A Menina Mais Fria de Coldstone, da Holly Black. E o sexto e último Book Crush do ano é uma das leituras mais recentes. Já fazia muito tempo que eu queria ler algo da autora, mas eu nunca tive a oportunidade de conhecer. Mas enfim, eu consegui ler algo da autora, e logo no primeiro livro, logo no primeiro contato, ela me surpreendeu completamente. E eu estou falando da Cecilia Ahern com o incrível Simplesmente Acontece, lançado por aqui pela editora Novo Conceito. E ele conta a história dos dois amigos, o Alex e a Rosie. Nós acompanhamos o Alex e a Rosie desde a infância até a vida adulta deles, e nós vamos vendo como a amizade deles vai se transformando e como a vida faz de tudo para separar esses dois. Enfim, é um livro simplesmente adorável, me desculpem por esse trocadilho feio, mas é o que ele é. Ele é todo narrado em formas de e-mails, de carta, de chats, de mensagens, enfim, de bilhetes, qualquer coisa possível. E nós passamos muito tempo com o Alex e com a Rosie. Nós vemos eles literalmente crescer, se transformando em adultos, e a vida deles se transformando completamente, e eles lutando para manterem contato. É um livro emocionante, é um livro engraçado. Eu me diverti muito lendo esse livro, os coadjuvantes são muito bons. Enfim, foi o meu primeiro contato com a Cecilia Ahern e ela me ganhou completamente. Então o meu sexto e último Book Crush de 2014 é o Simplesmente Acontece. Agora que eu já semeei o amor, chegou a hora das pedras virtuais voarem com a minha lista de decepções literárias de 2014. O primeiro livro que eu venho falar aqui, que foi o primeiro livro dessa lista que eu li nesse ano de 2014, foi um livro que eu já deveria estar preparado para me decepcionar, mas eu fui com o coração aberto para conhecer essa história, esse autor, e foi, nossa, um dos piores livros que eu já li em toda a minha vida. E eu tô falando de Bruxos e Bruxas, o primeiro volume da série, escrita pelo James Patterson. E quando eu falo escrita aqui, eu falo entre aspas. Bruxos e Bruxas é uma fantasia que mistura um lado distópico também, e que tenta misturar tudo que está na moda de uma forma muito errada. Os personagens, eles são jovens adultos, mas a linguagem dele é completamente infanto-juvenil. Não parece que as coisas são ligadas, não parece que o autor
ou ghostwriter, que seja, teve o trabalho de pegar todas as ideias que teve e organizá-las de um jeito coerente com a história. Na verdade, Bruxos e Bruxas parece o resultado de um imenso brainstorm, onde o autor ia citando alguma coisa e ia simplesmente digitando e ia criando a história assim e fala, pronto, eu tenho o meu livro. Enfim, eu não gostei da escrita apresentada em Bruxos e Bruxas, eu não gostei da história, eu não gostei dos personagens, eu não gostei de nada. Foi a minha segunda leitura do ano, se eu não me engano, e foi simplesmente uma decepção tremenda. Enfim, a primeira decepção a aparecer por aqui é Bruxos e Bruxas, do James Patterson. Já a minha segunda decepção é bastante controversa até para mim mesmo, porque eu estava esperando muitas coisas, grandes coisas desse livro, porque eu só ouvia elogios sobre a história. Por um lado da história eu gostei bastante, mas o ponto principal em que a autora queria trabalhar foi muito decepcionante. Foi um ponto que me deixou muito revoltado com o jeito que ela abordou e como a história foi resolvida. Enfim, eu estou falando sobre A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista, da Jennifer A. Smith, lançado por aqui pela editora Galera. Por que eu digo isso? Porque conforme nós vamos lendo a história, nós descobrimos que o pai fez algo muito terrível, não só para ela, mas com relação à família dela. Ela está indo para um evento muito importante do pai, indo a contragosto, já que ela está há 2 anos muito machucada com o que o pai fez. Só que o que a autora faz? Ela faz a personagem perdoar o pai nesse mesmo dia, depois de 2 anos, em um evento em que marca justamente tudo aquilo que fez ele machucar não só a personagem como a mãe dela. Isso pra mim foi errado em níveis extraterrestres. Parecia que a personagem estava dando o aval para o que o pai tinha feito no passado. E isso pra mim foi inadmissível. Sim, eu sei que posso estar sendo muito quadrado, pensando muito na caixinha, mas conforme eu ia vendo esse desdobramento, eu comecei a chorar, de verdade, mas não chorar de emoção, foi chorar de raiva, de frustração, porque eu não achei crível, eu não achei verdadeiro. Parecia que a autora estava tentando forçar um final feliz, é uma história complicada demais. E que eu não estou dizendo que a personagem não deveria perdoar o pai, eu estou dizendo que isso não aconteceria em um dia e justamente nesse dia específico. Se a autora tivesse dado uma outra brecha para a história, dando a entender que a personagem iria começar a reavaliar os sentimentos dela com relação ao pai, e que esse reencontro tivesse acontecido em uma outra situação, eu teria entendido muito mais a história, eu teria comprado de verdade essa reconciliação que a autora propôs. Mas da forma como ela colocou, depois da menina sofrer por 2 anos e em um dia ela vier falar, está tudo bem, eu estou adorando isso, eu te perdoo por tudo. Não funciona isso dessa forma na vida real, vamos encarar os fatos. Enfim, a minha segunda decepção foi A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista. Bom, e o nosso terceiro caso de decepção literária de 2014 foi bastante engraçado porque eu não conhecia o livro. Na verdade, eu estava procurando livros com a temática LGBT, jovem adulta. Então, de repente, eu encontrei esse livro e, pela sinopse, eu acreditei de verdade que ele ia ter uma visão interessante sobre um rapaz que está descobrindo a sua sexualidade e tratado de uma forma mais séria. Mas quando eu peguei ele para ler, na verdade, ele mais parecia um grande conto erótico com fetiches bizarros. Eu estou falando sobre O Terceiro Travesseiro. Esse livro, como eu disse, em 2/3 dele é um grande romance erótico escrito por um adolescente. Ele se vende como uma história real, mas eu sinceramente eu prefiro acreditar que essa história não pode ter sido real, porque ela é irreal demais para minha cabeça. Como se não bastasse esses 2 primeiros terços, onde o autor poderia desenvolver muito mais os personagens, muito mais da história, e ele simplesmente se prende a cenas de sexo com fetiches estranhos, chega no final do livro e tudo se transforma num grande dramalhão. E eu não falo nem dramalhão mexicano, e sim soap opera americana, daquela bem tosca mesmo. Quando eu cheguei ao final do Terceiro Travesseiro, foi um livro que eu parei e pensei, caraca, eu não acredito que eu perdi o meu tempo lendo esse livro. Eu não consigo recomendar O Terceiro Travesseiro nem pro meu pior inimigo, e eu tô sendo muito sincero aqui. E a quarta decepção literária desse ano é um caso bem engraçado, porque eu já esperava me decepcionar, principalmente pelos rumos que a série estava tomando.
E o livro conseguiu ser pior do que eu esperava. E sério, eu não esperava quase nada dele. Eu estou falando do Incendeia-me, da Tahereh Mafi, o terceiro e último volume da trilogia Estilhaça-me, lançado por aqui pela editora Novo Conceito. Ele é simplesmente o desfecho da trilogia, e a autora se prendeu apenas no romance da protagonista com o antigo vilão da história. Nós temos 300 páginas de mimimi da Juliet com Warner, ignorando completamente todos os outros personagens da história, para chegar nos 3 últimos capítulos, ela resolver tudo e falar pronto, acabou. Ela simplesmente relegou todo o desfecho do seu universo, todo o desfecho da sua história para os 3 últimos capítulos do livro. Gente, isso é inadmissível para qualquer série. Aonde os editores estavam que deixaram ela fazer isso com a própria série? Mas o que me dói mais é ver que as pessoas não perceberam que ela enrolou todo mundo. Porque é isso que esse livro faz. Ela enrola todo mundo e não diz nada. Ela não diz para onde os personagens vão. Não existe um ponto final de verdade na história. Ela simplesmente dá o clímax e fala, acabou. E se isso tudo acontece em 15 páginas, é muito. Enfim, eu não achei que eu poderia me decepcionar tanto quanto com o Incendeia-me, mas ele foi lá e mostrou que eu estava completamente enganado. E ele foi pior do que eu imaginava. Bom, pessoal, e a nossa quinta decepção de 2014 foi A Máquina de Contar Histórias, do Maurício Gomide, lançado por aqui pelo selo Novas Páginas. Esse livro, antes de ler, eu tinha visto muitos comentários positivos, muitas pessoas falando que se emocionaram com ele. Pra falar a verdade, a primeira coisa que eu pensei quando eu terminei esse livro foi: será que eu li o mesmo livro que as pessoas estão comentando? Porque mesmo tendo algo em torno de 200 páginas, eu levei quase 2 semanas para terminar esse livro. Ele conta a história de um pai tentando se reconciliar com as filhas após um momento muito traumático da família, mas em nenhum momento eu torci por esse pai. Ele abandonou a família no momento que elas mais precisavam do apoio dele, e só depois que uma tragédia acontece que ele volta, e eu não enxerguei nenhuma mudança no personagem. Para mim, ele continua do início ao fim o mesmo babaca que ele era. Ele acha que tudo pode ser comprado com dinheiro, e as motivações que levam ele a tentar se aproximar com a filha parecem mais culpa do que um sentimento de amor de verdade. Então, enfim, foi um livro que eu esperava ser tocado e não mexeu comigo de forma nenhuma. Para falar a verdade, foi uma leitura super arrastada. Então a quinta decepção de 2014 foi A Máquina de Contar Histórias, do Maurício Gomide. E o último livro a aparecer aqui, nessa nossa lista de decepções, eu acho que foi o caso que mais mexeu comigo, porque talvez foi o livro que eu mais esperava realmente me apaixonar pela história. Foi o livro que eu realmente esperava algo da história da autora, e ele acabou seguindo o caminho inverso. Para vocês terem uma noção, o livro anterior da autora pertenceu à lista de Book Crushes do ano passado. Então eu esperava algo no mesmo nível, algo que me cativasse tanto quanto a história anterior, com personagens tão bons quanto a história anterior, e não foi isso que aconteceu. Eu estou falando, é claro, de A Namorada do Meu Amigo, da Graciela Marinck, lançado esse ano pelo selo Novas Páginas. Como eu disse para vocês no nosso vídeo de diários de leituras desse mês, acho que foi a decepção que mais me machucou, porque eu queria me apaixonar por essa história, eu queria me apaixonar por esses personagens, mas não foi isso que aconteceu. Foi um livro de uma leitura muito fluida, eu consegui ler ele bastante rápido, apesar de ter mais ou menos 300 páginas, mas eu esperava algo a nível de Até Eu Te Encontrar, algo que superasse Até Eu Te Encontrar, algo que me envolvesse tanto quanto o outro volume da autora, mas isso não aconteceu e só ficou a decepção. Enfim, a sexta decepção do ano a aparecer por aqui, talvez a maior decepção do ano, foi A Namorada do Meu Amigo, da Graciela Marinck. Bom, pessoal, esses foram os meus book crushes e as minhas decepções de 2014. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, clique aqui embaixo, gostei, vai estar ajudando bastante ao canal e a pessoa que vos fala. Se você ainda não é inscrito na minha estante, seja bem-vindo e se inscreva para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Curta a fanpage da minha estante lá no Facebook, onde eu posto todas as novidades durante a semana. Eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informação.
Bom, pessoal, me digam aqui nos comentários quais foram os book crushes de vocês, quais foram as decepções do ano para vocês, se vocês já leram alguns desses livros, o que vocês acharam, enfim, vocês sabem quanto eu gosto dessa nossa interação aqui embaixo nos comentários. Esse foi o nosso especial, não só de fim de ano, mas o especial de número 200 aqui do canal. Eu desejo para todo mundo um Feliz Natal, que ganhem muitos livros, que tenham ótimas leituras durante essa semana, que possam estar com a família de vocês, com seus amigos, enfim, com as pessoas que vocês amam. Porque esse foi o nosso vídeo, aqui foi o Henri Beneto para mais um vídeo do blog Na Minha Estante. Tchau e até o nosso próximo encontro.